Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui recebendo o publicitário Bruno Alves. Estamos falando aqui sobre as redes sociais, sobre o mercado publicitário de uma certa maneira. Uma coisa que eu noto, não sei se você concorda comigo, é que em Alagoas você tem que traçar um planejamento, seja para o político, empresa, pessoa, e você parte do nada em termos de dados dessa pessoa. É difícil fazer pesquisa de mercado, pesquisa de campo, ter informações que guiem um estudo aqui no estado? Muito porque, baseado tanto em publicidade quanto em mídia social, o mercado começou a formar esses relatórios, esse conteúdo há muito pouco tempo. Antes era assim, vai lá, vende e te vira. Né? Então, acho que há 4 anos, 3 anos atrás é que as pessoas começaram a formar esse conteúdo. Tanto é que quando você pega um político, por exemplo, você tem que ir lá atrás, procurar as ações dele no papel de fato para começar a mostrar à população o que ele nunca tem aquilo guardado, ele nunca criou um histórico daquilo, aquilo nunca estava no banco de dados eletrônico. Então, assim, eu acho que o trabalho... porque publicidade ela é muito ampla, né? Marketing digital, online, offline, TV, rádio, mas eu acho que a pesquisa de mercado é um dos maiores desafios para quem trabalha aqui em Alagoas. Porque você não tem um conteúdo formado. E outra... E é caro fazer. Caríssimo fazer. Você, por exemplo, eu como agência, como publicitário, contratar uma agência para fazer isso é caríssimo. E aí, às vezes, você abre mão desse dinheiro caro, contrata 1 ou 2 pessoas a mais e vai a campo. E aí vai trabalhar com o que tem. Mas é caríssimo fazer, porque as empresas que vendem pesquisa de mercado, elas são boas, tem que ser boas, né? Elas têm que ser boas, são boas e são caras, são muito caros. Tanto é que é tão boa cultura, para a empresa é mais fácil, que a empresa ela gera resultados e estão lá guardadinho, financeiro, expectativas, vendas, etc. É uma coisa mais fácil. Mas quando você trata de campanha, é mais difícil, porque, por exemplo, acabou a campanha, os caras somem. Os caras somem. Chegou em outubro, os caras somem, querem voltar em março, abril do outro ano. Ou muitos, eu acho que nos próximos anos não, né? Porque a internet, ela cai matando, mas muitos apareciam nos 5 meses antes de campanha. Então, qual é o histórico desses caras que ganharam? Ou quem é esse cara que chegou agora em 5 meses e quer ganhar a eleição? Então, se tratando de campanha, é muito difícil essa pesquisa, porque você não tem um parâmetro, você não tem com quem comparar, não tem de onde começar, não tem um fio e mete a cara. Mas tem mudado. Tem mudado, acho que dessa última eleição, os dados online foram tudo guardados. Mas eu até ampliaria isso para mais de eleição. Exemplo, uma pessoa que decida montar, vou ser mais grosseiro para ajudar na conversa. Exemplo, eu decidi que quero montar um McDonald's no Tabuleiro. Eu tenho que ter uma pesquisa de campo, não tenho? Sim. É mais fácil, é claro que esse exemplo é grosseiro, porque uma pessoa que tem dinheiro para montar um McDonald's tem dinheiro para fazer uma pesquisa de campo. Tem dinheiro para fazer uma pesquisa de campo, mas, claro. Vamos dizer, o sanduba do Bruno. Ele teria que ter entender aquele perfil, de uma certa maneira. Isso. O cara não vai botar um Maikai da vida, um sanduba do careca, um McDonald's na feirinha do tabuleiro. Há uma pesquisa para isso, não desmerecendo o público, claro, mas há uma pesquisa para isso, de condições financeiras, de quem é o público, de quem trabalha ali. Provavelmente a maioria do público que trabalha ali ou leva o seu próprio alimento para almoçar, para lanchar, ou trabalha com quentinha, etc. Então, há uma pesquisa de mercado, obviamente, para o cara não implantar aquilo ali e quebrar em 3 meses. Antigamente, quando você via até nessa questão de pesquisa, de como investir, eu acredito que nem todo mundo saiba, mas, exemplo, as redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, ela tem campos de patrocínio, de impulsão, isso, não é isso? Isso. Essa impulsão, ela não é feita de forma aleatória. Você escolhe também perfil, não escolhe? Não, isso, exatamente. Aí a gente volta para aquele padrão do você. Como é que eu vou saber a roupa que o cara gosta, a comida que o cara come, né? Quando você cria a sua rede social, você já personaliza o seu perfil, certo? Então você diz qual tipo de filme você gosta, para qual tipo de time você é, eu sou palmeirense, inclusive, e você escolhe suas preferências. E tanto o Facebook quanto o Google sabem tudo da gente. O Facebook tem o impulsionar,
né? Que é você pagar para impulsionar, para ter um alcance maior nas suas publicações. O próprio Instagram também. Nesse impulsionamento, a gente tem um filtro. E esse filtro me dá a idade da pessoa, se ela é solteira, se ela tem animais, qual o time que ela torce, se ela gosta de futebol, se ela faz academia, qual a região dela. Eu posso escolher, por exemplo, Sanduba do Bruno. Eu posso fazer um anúncio do Sanduba para pessoas que comem carne, para pessoas que malham ou não, para Maceió, mais 40 quilômetros, para uma região de Maceió e seus 40 quilômetros próximos, de uma idade do público de 17 a 65 anos, de 17 a 30 anos, só mulheres ou só homens, solteiros, casados. Então, tem um filtro muito específico, inclusive de interesses. Então, Bruno, como é que o publicitário vende, sei lá, como é que chega um anúncio para o meu pai de 60 anos que gosta de pescar? Porque eu faço um anúncio para homens de 40 a 60 anos com interesse em pesca, em praia, em lago, casados, etc. E esse anúncio atinge somente aquela... E aí, é óbvio que, das duas, uma, ou esse filtro todo, esses vários adjetivos que eu coloco no meu filtro, vai para um público bem pequeno, ou vai para um público grande, só que o valor é muito mais caro. Porque eu estou enxugando aquele filtro. Então, eu acredito que, por exemplo, você pega um anúncio e investe lá seus R$300 por mês para uma publicação, para uma única publicação. Porque são vários tipos de anúncios, vou falar já já. Então, você consegue, às vezes, até 4.000 pessoas de alcance. Coisa que talvez você conseguisse apenas 30, 40, 50 curtidas. Não, então, assim, como é que você vê isso mais claro? Coca-Cola, Antártica, Sadia, Perdigão, McDonald's, eles patrocinam muito. Tem muita verba destinada para marca digital e hoje muito para mídia social. Não é à toa que o YouTube riu de dinheiro, não é à toa que o Facebook... Aí você... vou dar um exemplo bem claro. Você que está em casa vai perceber, vou dar um exemplo bem claro. Quando você está procurando uma coisa para comprar, e aí você vai Ricardo Eletro, OLX, e aí você não comprou, estou procurando uma cama box. Feche seu navegador e depois abra outros sites, Rede Globo, enfim, o site da cidade, site de entretenimento. Você vai ver que todos os anúncios desses sites e do próprio Facebook vão ser de coisas referentes à sua pesquisa de compra. Cama box, colchão. Então, o Google AdSense, o Google AdWords, o próprio Facebook, eles sabem do que você está pesquisando, interpretam aquilo e vão começar agora a lhe jogar anúncios, porque foi uma busca muito filtrada que você fez. Tirando isso ao contrário, é a mesma coisa. As redes sociais pegam a pessoa, que seria o produto, filtram ela e vão atrás dela. Até que do nada eu estou aqui navegando no meu Facebook e aparece Sanduba do Bruno. Eita, eu adoro o Sanduba, então vou curtir. Sobre os anúncios, existe patrocinar, que é a palavra certa, impulsionar, patrocinar também. Patrocinar a publicação, ou pode ser a publicação, seja vídeo, foto ou um álbum, tanto no Facebook quanto no Instagram. Ou patrocinar para você ter alcance ou para você obter curtidas. Então, você pode patrocinar para o cara só acompanhar aquela publicação e aí ele pode ou não curtir a sua página e acompanhar demais. Ou você pode pagar somente para crescer o número de seguidores e curtidas na sua página, que aí ele vai acompanhar todo o resto. Muito se fala, hoje não é muito raro você ouvir a expressão nuvem, você vai mandar informação para a nuvem, você vai ter essa comunicação. E eu lembro de uma época, vamos dizer, o Facebook é o quê? De 2012? O Facebook? É de... Que foi lançado? Sim. Não, 2012 ele fez o quê? 2009, não é isso? O Facebook 2007. 2007. É. Se você pegasse uma campanha mais ou menos em 2012, eu acho que aqui já era possível você ter perfis... Mais específicos. Mais sim, específicos. Sim. E você patrocinasse nessa época, você teria um resultado assustadoramente melhor do que hoje. Sim. Fato. O que muda nesse percurso em 5 anos, no sentido de patrocinar, no sentido de nuvem, de autoestrada, congestionou e isso daí dificulta ou encarece um patrocínio? Sim, claro.
O que muda é simples. A resposta direta é o aumento de usuários. Essa é a resposta direta. Porque antigamente uma publicação era visualizada por 300 pessoas, hoje é visualizado por 30. Há 2 anos atrás saiu uma matéria em um dos sites de marketing digital conhecido no Brasil, que o Facebook tinha caído mais de 35% de acesso. Então, eu lembro que quando o Orkut morreu por isso. Quando você encheu de publicidade, ele cai. Então, tem 2 fatores. Você encheu de publicidade, o que não tem publicidade. O que era interativo, o que era legal. Né? Quem não lembra do MSN, o quanto era legal? E não tinha publicidade. Então, quando você encheu de publicidade, um fator já poluiu. Então, já não gostei. Quando você encheu de pessoas, então você tem muita coisa. Então, por exemplo, hoje, quem curtia 10 páginas, hoje curte 100. É fácil notar isso pelo perfil do Instagram. Há um ano atrás você seguia 300 pessoas, hoje você segue 600. Então, sua linha do tempo duplicou, triplicou. Então, você tem muito conteúdo, muitas coisas para fazer na sua vida e não dá para enxergar tanto. E aí as empresas precisam patrocinar para tentar voltar a chegar em você. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, antigamente eu tenho um público 10 e a minha empresa atendia os 10 tranquilo. Hoje eu tenho um público 100, consigo mal atender os 10. Consigo mal chegar nos 10, mas eu quero chegar nos 100. Dificilmente uma pessoa numa faixa de 30 anos, de 30 a 45 anos, ela terá no Facebook, vamos considerar que essa pessoa esteja socialmente ativa, né? Tem que estar socialmente ativa. Dificilmente essa pessoa vai ter menos de 800 pessoas. Como amigos. Como amigo, isso. Não é isso? 800, vamos dizer que dessas 800 pessoas, 100 publique por dia. Dá para acompanhar isso tudo? Não dá. Até porque, segundo pesquisa, o nosso cérebro ele consegue absorver apenas 20% do que a gente, estou falando pesquisa mesmo, a gente estuda marketing neuro, essas coisas, apenas 20% do que a gente passa pelo nosso dia. Então, 80% do que passa do nosso cérebro é impressão. Ela bate, você sabe e esquece. Ela bate, então você acaba guardando apenas 20%. Então, você apenas sabe que viu aquilo. Então, às vezes você vê um negócio aqui, quando é à noite, e você viu tal coisa? Você não. Aí você mostra, já vi. Não dá para absorver, porque você tem são impressões rápidas, né? Mas a quantidade de conteúdo, ela é muito grande. E as pessoas consomem cada vez mais conteúdo, mas não guardam. Elas consomem conteúdo de impressão. Por isso que elas estão cada vez mais sem concentração, desatentas. Porque é muito conteúdo, muita gente. Então, imagine, só se você passar o dia sentado consumindo esse conteúdo. Se você não tiver nada para fazer. Você percebe isso muito fácil quando você senta um pouquinho para descansar, para jantar, quando chega do trabalho. Vou olhar aqui o que a galera fez. Quando você olha, passou 1 hora. Passou 2 horas, meu Deus, olha a hora. Então, assim, não dá para acompanhar todo esse conteúdo. E isso vira um desafio. Isso é um desafio imenso, porque o cliente chega para mim, não estou vendendo, a casa está vazia, não tem ninguém comprando, vamos anunciar. Aí a gente anuncia. Já anunciei, não está dando resultado. Então, muitas vezes o marketing ele não é exato. Eu não vou fazer, não é uma pizza que eu fatio para 8 e come 8. O marketing ele é muito aberto, pode dar certo ou não. Porque se você voltar da história do começo, redes sociais são redes de pessoas. E pessoas, ela pode estar aqui, amanhã não pode estar, ela pode gostar ou pode não gostar, mudar de opinião rápido. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu sempre falo que trabalhar com marketing em geral requer um tempo, requer pesquisa, requer cuidados, requer tentar, às vezes, 3 vezes a mesma campanha. Às vezes, você faz uma campanha esplendorosa e, às vezes, um detalhe cai na graça do povo. Então, assim, é um desafio muito grande porque você tem muito conteúdo, muitos concorrentes, muitas empresas, fora os seus amigos, que já estão jogando ali conteúdo, porque você falou, 100 pessoas publicando é muito. 100 pessoas publicando todo dia. Você torce para que 100 pessoas não publiquem, porque você não vai conseguir acompanhar. Às vezes chega um amigo, tu não curte uma foto minha, tu não acompanha nada, não está sabendo nada. Não dá. Tem a correria do dia a dia. E até a própria pessoa, pelo menos eu como publicitário, eu me cobro por deixar de produzir conteúdo, às vezes. Mas às vezes eu estou consumindo tanto conteúdo dos outros que eu esqueço de produzir meu próprio conteúdo. Mas de fato, a nossa mente, ela consome, ela absorve muito pouco do que se é dado
mas tem muita impressão. O que você acha que sabe, provavelmente você só viu. O que você acha que sabe, você provavelmente soube, passou e foi embora. Você falou sobre nuvens. Nuvens é um assunto que dá muito pano para manga. E já que dá muito pano para manga, a gente vai para um breve intervalo e a gente fala muito no próximo bloco. A gente volta já. Estamos aqui com o publicitário Bruno Alves.